Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Diane. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do jejum e do arrependimento que liberta. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhem esse vídeo. Então vamos começar a ler Isaías 53, 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, através da obra da cruz, nós temos, além da salvação, nós temos vida abundante em todas as áreas da nossa vida. E se você não está vivendo ainda a plenitude em todas as áreas da sua vida, você precisa buscar, certo? E nós temos que ir até a obra da cruz. Como assim? Como assim? O Senhor Jesus, ele morreu sobre nós. Ele voluntariamente, ele se entregou, né, lá naquela cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados. Mas quando nós queremos tomar posse, se apropriar dos benefícios da cruz, nós precisamos ir até ela. Então, como assim? Em jejum, em oração, em clamor, em pranto, enfim, da forma que você entender que o seu coração está quebrantado e que você precisa desse favor de Deus, para que então, além da salvação, você venha receber essa vida abundante, essa vida plena. Bom, em Marcos 9, eu já falei a respeito desse texto na série que eu ministrei a respeito de iniquidade. Então, se você quiser ler, se você quiser assistir a ministração, volta lá, né? Eu dei uma série a respeito de iniquidade, o trono de Satanás. Então, se você não assistiu, vai no canal Luciana Diane Oficial e assista, porque vale a pena. Mas eu quero passar um pouquinho por cima desse assunto só para você entender, ok? Em Marcos 9 vai relatar aquele caso de que o pai de uma criança que estava possesso de um espírito surdo e mudo foi até Jesus para que Jesus ele expulsasse esse demônio dessa criança. Só que, como Jesus estava, né, provavelmente ocupado com a multidão, os discípulos tentaram expulsar o demônio da criança e não conseguiu. E então Jesus chegou diante dessa situação e falou: ó geração incrédula. Nesse momento, Jesus ele não estava falando dos discípulos. Muitos têm essa interpretação, mas não era. Jesus estava falando da geração anterior, dos antepassados daquela criança, que era uma criança, ou seja, por mais que nós já nascemos predispostos ao pecado, aquele menino ele estava sendo vítima de um pecado geracional. E então, quando Jesus fala ó geração incrédula, o pai do menino pede perdão para Jesus da sua falta de fé, que confirma que realmente havia incredulidade naquela família, porque a falta de fé ela vem da incredulidade. Então Jesus expulsa o demônio daquela criança e então os discípulos questionam Jesus o porquê que eles não conseguiram expulsar. Então Jesus responde que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E é a respeito desse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo, ok? Então essas castas de demônios, quando nós falamos de iniquidade e a libertação, a base da libertação é você resolver as iniquidades que os seus pais e os seus antepassados praticaram, porque a palavra de Deus fala que a iniquidade é o corpo do pecado e essas iniquidades abrem portas para você também incorrer nas mesmas iniquidades. Então primeiro tem que resolver isso, ok? Então são castas de demônio muito antigas,
que são demônios centenários e às vezes até milenares, né? Quando você pega uma família assim que não tem história de crente, então de repente essas iniquidades vão sendo fortalecidas de geração em geração. Então são demônios muito resistentes a sair. Então, a partir desse ensino, nós vamos para o primeiro ensinamento. Quem trabalha com libertação, quem tem intenção de trabalhar ou quem quer ser liberto e curado, não tem jeito. Tem que jejuar, tem que orar. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus, ele vai poder te revelar onde estão as raízes de iniquidade que estão impedindo que você viva a vida plena e abundante no Senhor. Amém? Então, essa é o primeiro ensinamento. É preciso orar e jejuar. O segundo ensinamento. Sem arrependimento das iniquidades, sem um arrependimento genuíno, não tem libertação. E como é esse arrependimento? Esse arrependimento, ele é muito diferente do remorso. É um arrependimento que tem que vir do ventre, é um choro, é um quebrantamento, é uma tristeza, é um clamor, é um grito que tem que brotar do ventre, certo? Normalmente um choro que brota do ventre, do nosso ventre. E por que do nosso ventre? Porque é nesse lugar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, esse arrependimento, ele tem que se manifestar do ventre como choro, quebrantamento, tristeza, ok? Então, você tem que sentir que ele vem do ventre. Então, esse é o arrependimento que realmente ele traz uma libertação, ok? Um arrependimento genuíno que traz a libertação. E como você busca esse arrependimento? Também jejuando e buscando no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que traz esse arrependimento, ok? Tem muitas pessoas que passam por processos de libertação e falam, pastora, não fui liberto. E aí, eu sempre foco nessa tecla, jejua e busca esse arrependimento, ok? E agora, eu quero te ensinar fazer um jejum que vai te trazer essas duas questões que você precisa. A revelação das chaves, das raízes de iniquidade e também o arrependimento genuíno. Você vai durante 3 dias, você vai jejuar, tomando muita água e ceando, fazendo a ceia de manhã, no horário do almoço e à noite. A ceia do Senhor, essa mesmo, ok? Então você vai consagrar os elementos, o suco de uva e o pão. Então, você vai ler os textos que falam, né, do momento da cruz, você vai ler os textos que remetem, que trazem à memória o sacrifício da cruz, ok? E você vai ficar por 3 dias tomando muita água e ceando de manhã, no horário do almoço e à noite. É claro que você pode comer uma porção um pouquinho maior, né, de tomar um pouco mais de suco de uva durante a ceia e comer uma porção um pouquinho maior, não aquelas porçãozinhas que é servido na igreja, porque são muitas pessoas, ok? Então, de repente, você pode comer uma porção, de repente, um pão sírio, entendeu? Uma porçãozinha de pão sírio cada ceia, meio copo de suco de uva, ok? Um pouquinho mais de meio copo, certo? Mas esse vai ser o seu jejum. E quais são os benefícios desse jejum? Eu quero te falar. Quero ler alguns versículos para vocês. João 6,53 fala assim: Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ok? Então, a palavra de Deus nos ensina a comer, né, do pão e do suco de uva, que representa a carne de Jesus, né, o corpo de Jesus dilacerado na cruz do Calvário, e o sangue que é representado pelo suco de uva, que representa o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. Em 1 João 5, 7 e 8 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um.
E estes são os que testificam na terra, o espírito e a água e o sangue. E estes três concordam em um. Então, olha como isso é forte. São alimentos, nós estamos falando de alimentos espirituais, quando esses alimentos são consagrados ao Senhor. Eu quero te dizer, de repente você não vai conseguir, num primeiro momento, fazer os 3 dias consecutivos, mas você pode começar fazendo um dia, ou de repente 1 dia e meio, depois passa para 2 até chegar por 3, até chegar nos 3 dias. E por que isso acontece? Pessoas que têm muita dificuldade de jejuar é porque elas estão muito suscetíveis à carne, ok? Então, na medida que você vai jejuando, que você vai criando a prática do jejum, você não sente mais fome, você não sente nada daquela fraqueza, porque é o próprio Espírito Santo que te sustenta. E quanto mais você jejua, mais sensível à voz de Deus você se torna, mais sensível, né, às revelações do céu você fica. Então é muito importante, é muito importante. Nesse ministério não dá para não jejuar e não orar, ok? Eu quero também falar para vocês de um texto que está em 1 Reis 19, 5, 8. Se você ler esse texto, você vai ver que quando o profeta Elias ele estava fugindo de Jezabel, ele se escondeu, né? Ele estava debaixo de um zimbro, ele dormiu e de repente ali ele foi visitado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor acordou ele e levou comida, levou pão, era uma comida do céu. E falou para ele comer daquele pão. Ele comeu, dormiu, aí o anjo do Senhor acordou ele de novo, falou para ele comer mais pão, porque a caminhada, a jornada seria longa. E com aquele alimento espiritual, ele caminhou 40 dias, ok? Então, eu tô falando para vocês porque é o jejum que eu tenho feito, certo? Então, eu não falo nada aqui no canal do que eu não sei, ou então do que eu não tenho experimentado, certo? E é uma bênção, é uma bênção. Na verdade, eu tenho experimentado coisas profundas da parte do Senhor através desse jejum. Então, eu só tô te recomendando, eu só tô te ensinando porque eu tenho feito e eu sei que dá resultado, ok? Então, faça esse jejum, busque esse arrependimento no Espírito, porque eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida através dessa prática e desses ensinamentos. Um beijo no coração e até o meu próximo vídeo.